Boa noite para todo mundo. A gente está numa terça-feira noturna, então eu não quero alongar essa apresentação durante muito tempo. Meu objetivo aqui não é dar um curso avançado de primeiro-ministro, mas é pegar aquilo que em 4 anos de debate, eu que praticamente só fiz primeiro-ministro, primeiros ministros e extensões na minha vida, enquanto que o Fischer fazia os adjuntos e os whips. O que que eu aprendi nesse meio tempo que deu muito certo, muito errado, e quais são os principais erros? Primeiro-ministro é, para mim, a posição mais divertida que tem no debate, junto com o líder de oposição. É a que eu mais gosto de fazer. Porque são as primeiras pessoas que vão falar, tu tem mais tempo de construir, tu consegue fazer uma estrutura muito melhor. Muitas pessoas acham ela muito dificultosa, especialmente novatos ou pessoas que não estão muito tempo debatendo, elas sentem inseguras porque você vai ser justamente o primeiro a falar, você vai ter que expor as ideias, você vai ter que definir, você tem muita chance de fazer com que o debate seja bom ou ruim para todos os outros debatedores, a depender de como você se sair com o primeiro-ministro. Isso pode ser algo muito divertido, dependendo de quem você é, mas também pode ser algo um pouco intimidador. Em geral, o que que o primeiro-ministro, qual a situação que o primeiro-ministro se encontra num debate? Mais ou menos a desse meme. Ele vai ser o primeiro a falar, ele vai trazer as informações, ele vai ter que construir o caso e todo mundo ao redor dele vai tentar tacar pau nele. Vai tentar tirar os argumentos dele, vai tentar roubar os argumentos se são da bancada de trás, vão tentar desfazer e vão ter mais tempo do que ele para pensar no próprio argumento que ele falou e como contradizer aquele argumento. Quando você é primeiro-ministro, você tem 15 minutos de preparação, mais o tempo que você chegou ali na mesa, para conseguir desenrolar 7 minutos de uma argumentação que vão resistir ao líder de oposição, adjunto de oposição, extensão da oposição, whip da oposição e a extensão e o whip do próprio governo tentando ou te rebater ou puxar os seus argumentos para eles. Então, é uma tarefa complexa, é uma tarefa que exige um pouco de técnica e é uma tarefa que exige habilidades diferentes das outras posições. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir fazer bons primeiros ministros, bons discursos, ganhar debates porque não entendem as peculiaridades da função que o primeiro-ministro tem e as necessidades que ele possui para fazer um bom discurso, para se sair bem num debate. Por isso, dentro da estrutura, é que a posição singular dele de falar em primeiro lugar torna ele um alvo muito fácil para as outras bancadas, porque eles tiveram mais tempo para pensar, eles puderam ver o que você realmente falou e eles tiveram mais tempo de analisar o debate como um todo. O primeiro-ministro, muitas vezes, ele vai entrar no debate sem saber exatamente o que vai ser debatido. Porque o debate pode se desenrolar para as muitas frentes, que só lá no final, depois das extensões, nos whips, tu começa a ter um panorama geral. Então, como primeiro-ministro, vocês têm uma tarefa bastante árdua, que é eu vou guiar o debate para uma linha que eu quero vencer e que tem os melhores argumentos para mim, mas ao mesmo tempo fazendo uma linha justa de debate. E isso é uma tarefa complexa. Por isso, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês não é como fazer um ótimo primeiro-ministro, como vocês vão ganhar todos os debates. É como fazer um bom feijão com arroz do primeiro-ministro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque se vocês conseguem ter essas habilidades e essas peculiaridades de conseguir fazer um primeiro-ministro razoável, uma primeira fala boa, e tomarem cuidado com o prep time, com a questão de definição e enquadramento, com a quantidade de argumentos e os tipos de argumentos que vocês sabem fazer, e tomar cuidado com os POIs, vocês já vão com toda certeza fazer break em campeonato. O feijão com arroz, ele não é o que dá o título para vocês, mas muitas vezes ele é o que faz vocês fazerem um break quase certo. Então é importante dominar essas bases, é importante entender essas necessidades, é importante que vocês consigam compreender como fazer um bom primeiro-ministro ou um primeiro-ministro razoável, porque dali para frente vocês conseguem se aventurar mais e com a própria experiência vocês vão melhorar. A primeira coisa que tem é que o primeiro-ministro ele é uma função diferente no prep time. O prep time do primeiro-ministro é muito diferente do prep time de todas as outras duplas. Enquanto as outras duplas vão ter durante seu prep time 15 minutos para mais ou menos bolar o seu caso, pensar em várias ideias e, vendo como o debate está seguindo, direcionar quais são as melhores ideias a serem utilizadas,
vocês não vão ter essa vantagem. Vocês realmente vão ter 15 minutos de prep time depois de saber a moção para conseguir construir um caso inteiro de 7 minutos e já dar os ganchos para tua dupla para conseguir seguir naquele caso, seja fortificando ele, seja explicitando ou seja desviando o caso para outras laterais. Por isso que o prep time de primeiro-ministro é diferente. Vocês têm que utilizar ele não como uma segunda bancada. Se eu estivesse fazendo uma formação de extensão, eu ia dizer para vocês: passem 10 a 12 minutos procurando um brainstorm imenso. Procurem os melhores argumentos, os piores argumentos, os argumentos mais fora da curva, os argumentos mais dentro da curva. Principiológico, político, econômico, social. Foquem em vários stakeholders. Façam uma salada de frutas ali com várias e várias ideias para que vocês tenham o máximo de material para se adaptar a qualquer debate que venha aparecer. Como primeiro-ministro, eu não posso dizer isso para vocês, porque vocês não teriam tempo de fazer isso. Mais do que isso, vocês não teriam tempo de preparar e organizar o discurso de vocês se vocês têm essa necessidade de escrever muito. Por isso, é importante que vocês saibam reconhecer qual é o feijão com arroz do debate. Quais são as métricas principais? Se eu estou falando de um debate de desarmamento, muito provavelmente essas métricas giram em torno da segurança pública. Se eu estou falando sobre um debate de proteção de alguma minoria, provavelmente aspectos sociais e de violência contra aquelas minorias vão ser extremamente relevantes, e argumentos principiológicos também. Já argumentos econômicos muitas vezes vão se sair mais fracos. Vocês precisam reconhecer quais são os argumentos mais plausíveis e mais impactantes naturalmente. Não aquilo que vocês precisam dar longos impactos, longas explicações para provar por que eles são relevantes ou por que eles realmente vão acontecer, porque eles são plausíveis. O primeiro-ministro, muitas vezes, ele não tem tempo de pensar toda essa lógica e conseguir construir isso. Segundo, vocês têm que se planejar com a sua dupla no prep time. Isso é importante, especialmente se vocês não têm uma dupla há muito tempo. Eu e o Fischer, a gente não precisa mais falar um pro outro: olha, eu vou mais ou menos atuar nessa área ali, tu sabe que tu vai pro social, eu vou tratar do caso econômico. A gente já sabe como funciona essa dinâmica de dupla. Mas isso são 4 anos debatendo juntos. Um conhece a dinâmica de dupla do outro, um conhece o trabalho do outro, as fraquezas, os lados fortes, os lados fracos. Quando você está com uma dupla há menos tempo, ou quando você está começando, é importante que vocês tenham um diálogo bastante grande para conseguir compreender o que eu sou mais forte em defender, o que eu entendo mais. Aí você já pode até escolher quem vai ser o primeiro-ministro. Escolhendo isso será que eu vou conseguir tratar de todos esses assuntos? Por isso vocês têm que deixar muito claro para a dupla de vocês: olha, eu vou tratar de 2 argumentos, o argumento A é isso e eu vou querer provar isso, o argumento B é isso e eu vou querer provar isso. E pedir para a dupla de vocês ficar pelo menos de olho durante o discurso de vocês para conseguir anotar: tu conseguiu realmente provar isso? Faltou alguma coisa no teu discurso? Porque daí o adjunto vai ter que suplementar aquelas argumentações ali. Não é o ideal, mas é muito importante porque isso vai acontecer. Se vocês querem abarcar todo o conteúdo e vocês não conseguem, o adjunto tem que vir para salvar. Lembra, o debate competitivo ele é um debate de duplas, ele é um esporte de duplas. Por isso, não interessa se foi o primeiro-ministro que falou ou se foi o adjunto que falou. Se um falou metade e o outro falou outra metade, o argumento está completo, o argumento está fechado, vocês vão pontuar por eles. Se só o primeiro-ministro falou e o adjunto não pegou que estava faltando aquilo ali, isso é uma brecha para as oposições poderem atacar em cima de vocês. Por isso é importante que vocês tenham um bom diálogo de dupla e que durante o prep time vocês se foquem em construir o melhor possível os argumentos feijão com arroz, os argumentos mais básicos. Também porque o primeiro-ministro ele tem 7 minutos de fala construtiva. Não tem ninguém para ele refutar. Não tem ninguém que ele veio antes. Não tem nenhuma estratégia que ele precise bolar com o que o pessoal tinha falado antes. Então ele tem 7 minutos, dando um POI ali no meio, de fala construtiva. Ele é a pessoa que tem a maior possibilidade de fazer uma estratégia de fortaleza, de criar argumentos muito sólidos, muito embasados, muito fundamentados e muito bem estruturados para durar o debate inteiro. E ele precisa, porque vai todo mundo bater em cima desses argumentos. Sim, focar nos argumentos mais importantes. Deixar sua dupla atenta para ver se você realmente provou aquilo que você queria provar e chegou aos pontos onde você queria pegar e desenvolver muito bem os argumentos são as melhores estratégias para primeiros ministros mais iniciantes e até para primeiros ministros veteranos em debates um pouco mais complicados. Segundo,
A segunda obrigação de um primeiro-ministro, além de fazer um bom prep time, é compreender muito bem qual é a definição e o frame desse debate e explicitar ele. Eu já vi muitos debates que eram debates fenomenais virarem debates horrorosos porque o primeiro-ministro não definiu bem. Quando o primeiro-ministro não faz uma boa definição, quando não fica claro na mesa o que está sendo discutido, fica difícil para as outras bancadas fazerem bons discursos. E isso não prejudica essas bancadas, isso prejudica majoritariamente o primeiro-ministro e a dupla dele, porque é uma obrigação fazer uma boa definição e um bom enquadramento. Se houverem reenquadramentos ou redefinições, muito provavelmente o primeiro-ministro e o primeiro governo vão ficar atrás. O que eu quero dizer com um bom enquadramento e uma boa definição? Vocês têm que definir aquilo ali de uma forma justa com o que aquele debate quer chegar. Normalmente os debates vão ter um espírito de moção. A moção tem a sua redação e tem o seu espírito. Procurem o espírito da moção. Se é uma moção de esta casa iria implementar um estatuto do desarmamento mais agressivo, ou mais robusto, mais forte, mais punitivo, muito provavelmente você está debatendo a segurança pública e a redução do número de armas para a população. Talvez fosse importante fazer uma pequena definição do que seria o porte de armas, ou uma moção. Essa casa baniria o porte de armas, uma pequena definição sobre o que é o porte de armas, que é diferente da posse de armas. São esses termos que muitas vezes podem ficar confusos, que precisam vir na definição. E o enquadramento é tentar enquadrar o lugar que a gente está falando, o tempo que a gente está falando. Se vocês estão fazendo um caso que se passa no Brasil, deixem claro que a moção que vocês estão debatendo é no Brasil. Se não for no Brasil, deixem claro que ela é no mundo. Claro, se a moção já é explícita sobre como aconteceu, se eu não me engano, no Mundial, uns tempos atrás, que era uma moção sobre a Escócia, e estava falando na moção sobre a Escócia, então não tem por que você definir que se passa na Escócia. Mas se aquilo ali é um problema social e você quer discutir sobre o Brasil e você acha que isso é relevante para o Brasil, ou seja, você pode dizer por que nós deveríamos estar discutindo somente do Brasil, faça isso no seu enquadramento. A mesma coisa no tempo e se vocês precisam dar circunstâncias sociais, pensamentos sociais, culturas que não são plenamente conhecidas pelo cidadão médio, também o façam como primeiro-ministro no enquadramento. Se vocês precisam descrever um pouco como é que é a cultura oriental, vocês vão fazer isso no enquadramento. Vocês vão enquadrar que é uma cultura mais coletivista, mais focalizada no bem da sociedade como eles estão, e não na liberdade do indivíduo, que os valores iluministas liberais não se enquadram tão bem ao tipo de cultura e autodeterminação daquele povo, vocês têm que fazer isso no enquadramento. Porque muitas vezes isso vai acabar dando uma plausibilidade necessária aos seus argumentos e ao argumento da sua dupla, que pode ficar faltando. Só que ao mesmo tempo, vocês têm que cuidar para não existir um super enquadramento e uma super definição. O que seria isso? Vocês perderem tempo demais fazendo enquadramentos desnecessários ou definições que elas são definições injustas, muito precisas, muito peculiares e muito restritivas. Eu sempre coloco o exemplo de uma definição que o Fischer fez como primeiro-ministro há muito tempo atrás, que era um debate sobre aborto. Ele jogou como primeiro-ministro que não se estaria se definindo o aborto com o aborto aos 3 meses, e sim o aborto aos 9 meses de gestação. Ou seja, ele tentou trocar o debate, surpreender todo mundo com uma definição que as pessoas não estavam esperando, para ver se aqueles argumentos deles não iam colar, para ver se eles iam ter dificuldade. Qual o problema? A definição ficou extremamente restritiva, ficou muito difícil dele conseguir assumir os ônus que ele tinha assumido, resultado, 4º lugar. Quando você faz definições, você tem que cuidar para que elas não sejam extremamente restritivas e que dificultem o seu trabalho ou tornem impossível o trabalho das oposições. Isso é uma definição que seria injusta. Outro exemplo muito interessante foi o do Open Minas de 2018, se eu não me engano, 2019, acho que 2018, que era uma moção sobre automação dos juízes. Basicamente é que essa casa substituía os juízes por robôs. O que um primeiro-ministro muito inteligente decidiu fazer para tentar ganhar o debate? Ele tentou definir que os juízes eram juízes de futebol. Então que você ia substituir o árbitro da partida por um robô. Quando o espírito da moção, e todo mundo naquela sala conseguia perceber, que era os juízes do judiciário.
Porque a moção não faria sentido se você substituísse juízes de futebol. Seria pouco impactante para qualquer coisa e uma discussão muito pífia para um debate. Logo, a definição dele não passou e eles tomaram quarto lugar. Por isso, apesar de entender que a definição e o enquadramento são essenciais para vocês conseguirem um bom desempenho, e é relevante que vocês façam a definição e o enquadramento que favoreça o caso de vocês, dizendo como é que é aquela cultura, como é que é o tempo daquela população, quais são as prioridades dela, qual a situação socioeconômica daquilo ali, para que o adjudicador possa compreender qual o contexto da proposta que vocês estão querendo passar, qual o contexto que aqueles argumentos vão se encaixar e balizar qual é a plausibilidade e a relevância naquele contexto, ao mesmo tempo, vocês não podem querer exagerar um ponto que fique injusto para as outras casas, hiperbólico, ou que realmente seja completamente prejudicial ao caso de vocês, fazendo super definições ou super enquadramentos que são injustos para os outros ou que consomem muito tempo. Não existe uma regra geral de quanto tempo vocês devem perder, entre aspas, no enquadramento e na definição. Uma média que poderia ser dito que é uma regra de polegar seria mais ou menos 30 segundos a 1 minuto. Debates um pouco mais complexos, 1 minuto, debates menos complexos, 30 segundos. Se a moção for muito clara, muito óbvio, muito geral, que é aquelas moções clássicas que a gente tem, às vezes não precisa nem de tanto tempo. 15 segundos para definir um termo, como por exemplo na do porte de armas, dizer o que é porte e o que é posse, já basta. E geralmente isso vai acontecer quando tem só um termo que é um pouco dúbio ali ou desconhecido das pessoas. Depois que vocês fizeram a definição e que vocês fizeram um bom prep time lá no começo, vocês têm que desenvolver o caso de vocês. E aí entra a maior peculiaridade do primeiro-ministro. Ele não tem ninguém que fala antes. E ele não tem como fazer respostas para as outras bancadas. Entre aspas, coloquem um asterisco nisso. O que o primeiro-ministro ele vai ter? Quase 7 minutos ininterruptos de caso construtivo. Por isso, é importante que vocês façam casos extremamente bem fechados. Expliquem as lógicas e as plausibilidades. Pensem, como que eu posso mostrar que isso realmente vai acontecer? Plausibilidade. Se isso acontecer, qual é o impacto para stakeholder 1, stakeholder 2? Se não acontecer dessa forma, ainda assim seria pior porque o stakeholder 3 ainda vai se prejudicar. Tentem pegar esses argumentos de vocês, um ou dois argumentos como primeiro-ministro, e realmente construir eles de uma forma muito forte. Não são os POIs de vocês mais para frente, não são as refutações que vão realmente conseguir fazer uma primeira bancada de governo ganhar o debate. Mas um caso sólido e muito bem construído, que consiga restar até o final do debate, muito provavelmente vai levar pelo menos um segundo lugar. E eu falo isso de experiência em bancadas de adjudicação. Muitas vezes uma das coisas que se fala na bancada de adjudicação é os casos estavam próximos, mas o caso lá do primeiro-ministro conseguiu chegar lá no final do debate sem ninguém conseguir bater direito nele. Essa fala já é uma garantia de segundo lugar na maior parte dos campeonatos, se não primeiro lugar. O trabalho de primeiro-ministro e o trabalho de primeiro governo é sobreviver. Eles têm os maiores ônus e as maiores dificuldades num debate. As pessoas vão bater em cima dessas bancadas muito mais e vão ter mais tempo de raciocinar e pensar sobre aqueles argumentos. Por isso, se você em 15 minutos faz um caso bem construído, bem estruturado, de 1 a 2 argumentos, e eu recomendo 2, vocês conseguem sobreviver ao debate. Sobrevivendo ao debate, vocês já saem em vantagem na adjudicação. Por que eu recomendo 2 e eu não recomendo um argumento só? Normalmente, porque você pode viajar na maionese em um desses argumentos. Ou o adjudicador pode simplesmente não achar que aquele stakeholder, que aquele tipo de argumentação naquele foco econômico seja importante. Existem adjudicadores que, infelizmente, eles vão ter uma preferência por algum foco. Então, eles vão relevar muito mais o valor social do que o valor econômico. Ou vão valorizar muito mais casos pragmáticos do que casos principiológicos. Se vocês conseguirem trabalhar nessas duas métricas, principiológico e econômico, social e econômico, político e social, ideológico, principiológico, tentarem puxar pelo menos um argumento de cada grande grupo desses ali, vocês muito provavelmente vão sair em vantagem, porque se um ficar enfraquecido, o outro vai ficar ainda de pé.
E, como normalmente eles são argumentos que não têm ligação um com o outro, apesar de poderem acontecer pelos mesmos fenômenos, eles não necessariamente estão falando das mesmas plausibilidades de ocorrência ou dos mesmos impactos, vocês vão forçar as bancadas de oposição a ter que trabalhar em dois cenários bastante distintos, sem ter 7 minutos para realmente trabalhar nesses cenários. Ou seja, eles vão ter que fazer toda uma explicação para derrubar o caso econômico e toda uma explicação para derrubar o caso principiológico e ainda vão ter que construir a sua argumentação. Se você está falando das bancadas de trás, você tem que ter extensões bastante experientes, pontuais, em reconhecer quais são os erros desses argumentos e trabalhar direto neles. Muitas extensões vão e whips vão se perder na hora de organizar o seu discurso e vão acabar derrubando só um dos seus argumentos, ou vão perder todo o tempo tentando destruir o teu caso e vão ficar sem caso. Não vão falar o porquê que o lado deles é relevante. E isso já coloca a primeiro governo mais à frente. Uma outra questão é, evite no começo, quando você não está muito experiente, quando você não está muito seguro com a posição de primeiro-ministro, ou quando você está num debate muito complexo, prever os casos, prever o debate, que a gente coloca entre aspas. Tentar ver, eu acho que aquela pessoa vai trazer tal coisa, então eu vou trazer antes disso ali, dizendo, se eles falarem isso, não é verdade porque tal. Muito dificilmente vocês vão conseguir prever com exatidão qual vai ser o caso daquelas bancadas e, como primeiro-ministro, a vantagem de vocês é ter tempo. Se você está gastando tempo tentando explicar qual vai ser o argumento que talvez vá vir na outra bancada, para daí tentar refutar ele, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vantagem. Porque eles, quando vão refutar o argumento teu, eles não precisam reexplicar o teu argumento, a menos que eles queiram fazer um espantalho, o que é um pouco divertido, mas não é o ideal e não é justo. Você precisaria explicar o argumento deles para daí refutar. Isso pode ser útil? Pode. Isso é uma tática de primeiro-ministro que eu já usei várias vezes. Outros primeiros ministros de campeonatos usaram muitas vezes com bastante sucesso, mas também com bastante fracasso. Isso pode desestabilizar toda a organização de um discurso. E se você não tem uma fala rápida, se você não tem um encadeamento rápido de ideias e consegue desenvolver aquilo ali, explicar exatamente qual seria o ponto que eles iriam trazer, e aí já a refutação, se torna muito dificultoso e você vai estar sacrificando a grande vantagem, que é o tempo que você tem. Isso não quer dizer que vocês não devam blindar o caso de vocês. Blindar o caso é diferente de você tentar antever alguma coisa. Na blindagem, você já coloca alguma coisa no seu argumento que vai prevenir que uma contra-argumentação ataque aquele ponto ali. Por exemplo, num debate econômico que você esteja pensando, por exemplo, em fazer uma renda universal única para as pessoas, você já pode tentar colocar uma explicação de por que a renda universal, se, por exemplo, dado em créditos que expiram dentro de um determinado tempo, não vai gerar inflação. Isso não é você prevendo que eles vão trazer algum argumento específico inflacionário e como que aquilo ali vai afetar a população. Mas você já está dizendo, isso não vai gerar inflação por causa que o tempo de gasto daquele dinheiro ali é de 3 meses e depois esses créditos vão expirar. Isso é você blindar o seu argumento. É você estruturar ele de uma forma que torne os seus pontos fracos difíceis de serem atacados. Porque você já deu alguma plausibilidade de que o que iria ser prejudicial deles não vai acontecer. Agora, se você está pensando no que eles vão falar, explicando para a adjudicação e aí tentando refutar, você está tentando prever o debate e muito provavelmente isso não vai dar certo, especialmente se você não tem uma boa experiência como primeiro-ministro. Por último, das questões de um primeiro-ministro razoável é o debate não acaba aos seus 7 minutos e 15 segundos. Vocês ainda vão ter bastante trabalho. O adjunto, ele tem que preparar o discurso dele enquanto o líder de oposição está falando. E ele logo vai falar também. Então, utilizem esse tempo para falar para o adjunto de vocês quais são os pontos que vocês viram que não deram certo. Os pontos que vocês viram que ficaram faltando explicações. E se ele tiver tempo, se ele tiver como encaixar no discurso dele, peçam para ele conseguir fazer esse encaixe e complementar. Mais do que isso, vocês têm que ficar focados, porque o primeiro-ministro e o líder e o adjunto de governo, como eles são os primeiros a falar e só tem o líder de oposição entre eles, vai ter muita gente depois tentando derrubar o argumento de vocês. Por isso é a posição mais importante de fazer POI. Outras bancadas, preferencialmente, dão POIs ao primeiro governo, porque ele é o primeiro a falar. É a forma que eles têm de conseguir
recuperar algum argumento que ficou com algum ponto falho ou desafiar a lógica de refutação das outras bancadas. Escrevam os POIs de vocês. Tentem procurar nas outras bancadas de oposição, nos outros debatedores da oposição, aonde que eles estão querendo bater no discurso de vocês, aonde que eles estão achando ponto fraco no argumento de vocês, e tentem fazer um POI claro e direto de por que que a lógica deles ou não é verdadeira, ou não é plausível, ou melhor ainda, por que que o argumento de vocês continuaria relevante mesmo que aquilo ali que eles estão falando fosse verdade. São as melhores formas de estruturar POIs para garantir que o caso de vocês permaneça até o fim relevante. Mas isso é a lógica de um primeiro-ministro que está inexperiente. Conforme vocês forem ganhando experiência no movimento de debates, conforme vocês forem fazendo mais primeiros ministros, vocês vão se acostumando com isso. E vocês vão querendo explorar um pouco mais. E existem técnicas que são melhores a primeiros ministros que já estão mais experientes e que conseguem reconhecer que o debate permite a utilização delas. Por exemplo, o primeiro-ministro padrão é para fazer 1 a 2 argumentos. Preferencialmente, não prevendo os debates, os argumentos das outras bancadas. Não prevendo qual é a lógica que eles vão tentar emplacar para fazer uma refutação prévia. Agora, se você já tem mais experiência, e essa experiência se calcula pelo controle que você tem de tempo e a facilidade que você tem de concatenar essas ideias de uma forma simples e rápida para a adjudicação, você pode sim utilizar o seu 1 a 2 argumentos mais refutações prévias. Observar no seu caso quais são as fraquezas, qual seria o argumento que eles muito provavelmente trariam para derrubar essa fraqueza, blindar o seu caso, o que o primeiro-ministro padrão deveria fazer também, e, além disso, dar uma rapidíssima explicação de qual seria o caso deles e mostrar por que esse caso não seria verdadeiro. Isso já joga um ônus muito forte para eles de ter que comprovar que aquele caso deles ou era diferente daquilo que você tentou pintar, ou por que que aquela sua refutação já não emplacaria. Muitas pessoas elas se perdem na ordem porque elas vão tentar provar por que que aquele caso não se aplicaria, por que que aquela sua explicação de qual era o caso da oposição não seria verdadeira, e eles esquecem de dar uma explicação do caso da oposição. Eles meio que tomam a sua explicação como verdadeira, tentam refutar ela, mas não dão uma outra explicação. Qual era o caso? E eles simplesmente partem para os impactos. E isso joga a pontuação deles muito para baixo. Essa é a grande beleza das refutações prévias. Mas, de novo, elas consomem tempo. Elas são difíceis de serem feitas. Então, façam elas quando vocês se sentirem confortáveis e vendo, não, eu consigo fazer 1 a 2 argumentos muito bem construídos, muito bem concatenados, responder um POI e ainda assim eu tenho tempo para fazer uma refutação, explicar essa refutação e dizer por que que ela não é verdadeira. Aí vocês vão ter segurança para conseguir fazer essa estratégia. E nem todo debate ela é aplicável. Normalmente em debates muito complexos, de muito nicho e que são complexos de serem resolvidos, especialmente quando eles estão muito fora da curva sobre os assuntos que nós normalmente tratamos no movimento de debates, é melhor você fazer um feijão com arroz muito bem construído do que tentar essa estratégia. Segundo, quando você é um primeiro-ministro padrão, você normalmente vai focalizar no feijão com arroz, nos argumentos que são naturalmente mais plausíveis e que são mais impactantes. Se eu estou falando de desarmamento, eu vou dizer que isso vai reduzir e eu sou, por exemplo, o primeiro-ministro, ele tem que defender o porte de armas para as pessoas, você vai defender que a população armada vai gerar mais medo nos assaltantes, nos bandidos, nos criminosos. Isso vai gerar a segurança da paz armada e também que você vai ter uma liberdade maior dos indivíduos. Se eu quiser fazer 2 argumentos, um principiológico e um pragmático. Agora, se você já é um primeiro-ministro mais experiente e você reconheceu que aquele debate ali, ele tem uma linha de feijão com arroz muito padrão, isso acontece muito em debates clássicos, linha feijão com arroz muito padrão, mas que existe uma argumentação complexa e difícil de ser analisada, mas que normalmente vai poder levar ao debate se ela for bem feita, você vai poder fazer ela. Porque daí você já sabe que você vai conseguir desenvolver aquelas linhas com o aprofundamento necessário e você vai ter uma comunicação com a sua dupla para fazer as complementações capazes de fazer essa argumentação. Por exemplo, no debate dos armamentos, é dizer que segurança pública não tem nada a ver com armamento ou desarmamento, e que isso é basicamente liderado por princípios de legitimidade do Estado para poder propor uma proibição, e a explicação de por que armas
implicam ou não implicam, na verdade, desimplicam em qualquer modificação na taxa de homicídios, na taxa de segurança pública dos países. Mas para isso você vai ter que comprovar muita coisa. Para isso, você vai ter que fazer uma estrutura muito grande desse argumento e muito provavelmente você não vai acabar ele. Quem vai acabar e dar os impactos e relevância vai ser o seu adjunto. Então ele tem que entender muito bem o argumento. Esse tipo de estruturação é feito por duplas que estão há bastante tempo juntas, que conhecem o estilo um do outro e que entendem daquele argumento a ser feito, porque eles conseguem complementar aquilo que o primeiro falou e permitir ao primeiro-ministro que ele passe muito tempo construindo as premissas lógicas para essa argumentação. Se vocês não têm isso, se vocês não estão confortáveis com esse tipo de coisa, permaneçam nos argumentos mais básicos e mais impactantes, porque na maioria das vezes esses são seus argumentos que vão levar àqueles debates. Por último, prefiram como primeiro-ministro padrões, como primeiro-ministros mais iniciantes ou o modo operante normal, a estratégia de fortaleza do argumento. O que é a estratégia de fortaleza? É quando você pega aquele seu argumento e você tem só, por discurso, um ou dois argumentos. E você estrutura eles muito, comprovando toda a plausibilidade, trazendo todos os motivos de por que aquilo ali vai ocorrer e por que eu deveria me importar com aquilo ali. Por um, dois, três stakeholders, e mesmo se não ocorrer, ainda assim vai ter um efeito negativo ou vai ser melhor que o status quo atual. Façam com que a argumentação, com que vocês matem todo o assunto daquela métrica ali. Todo aquele argumento deve estar exaurido. Por quê? Porque vocês vão ter uma melhor utilização de tempo e vai ser necessário uma dupla mais experiente atrás para conseguir roubar o argumento de vocês, ou sequer, mesmo uma dupla experiente vai conseguir roubar esse argumento, porque vocês tiveram 7 minutos do primeiro-ministro e mais uma boa parte do líder, do adjunto de governo que só teve que refutar o líder de oposição. Então é muito tempo para construir e dificilmente uma extensão que está atrás de vocês vai conseguir roubar, trazer plausibilidades, trazer impactos, trazer rotas diferentes para o acontecimento. Eles vão ter que inventar um caso novo. E normalmente, se vocês já pegaram feijão com arroz, o caso deles vai ser menos impactante. Vai ser necessário muito mais habilidade de debate, experiência, da extensão de governo para conseguir derrubar vocês. E ao mesmo tempo, vocês se fortalecem dos casos que as oposições podem estar trazendo para vocês, contra vocês. Se vocês já têm mais experiência e é uma técnica possível para ser experimentada, é fazer, além da estratégia fortaleza, a estratégia de terra arrasada. Que é quando você literalmente olha para a bancada de trás e diz: esse pessoal ali é bom, então eu vou acabar o debate no primeiro governo. Você vai pegar todas as métricas relevantes, todos os argumentos possíveis e imagináveis e tratar eles com profundeza suficiente no seu discurso e no discurso do adjunto, se aproveitando desse mais tempo que você tem como primeiro governo, para conseguir secar o debate, para não ter nenhum tipo de argumentação que as bancadas de trás possam fazer se não tentar roubar. Se vocês sabem especialmente que aquela pessoa que vai fazer a extensão não é muito boa em conseguir roubar os argumentos, isso é uma estratégia ótima de ser utilizada. Em alguns campeonatos a gente diz até que é a estratégia do comunismo, porque você mata a bancada de trás de fome. Você consome tudo que tem para ser consumido no debate em um único momento dentro do primeiro governo. Só que, ao mesmo tempo que isso trabalha muito bem com as forças do primeiro-ministro e do líder e do adjunto de governo, que é o uso do tempo, o maior tempo para fazer material construtivo, ela é uma estratégia arriscada. Porque vocês podem acabar não desenvolvendo o suficiente os argumentos mais importantes para o debate e vocês podem acabar ser passados pela bancada de trás, que conseguiu consumir aqueles argumentos mais importantes de uma forma melhor estruturada e pelas bancadas de oposição, que conseguiram achar brechas nas falas mais rasas que vocês fizeram. Façam isso quando vocês tiverem confiança que vocês conseguem trazer 3 a 4 argumentos mais um POI dentro da estrutura do primeiro-ministro. Isso é complexo e mesmo pessoas bastante experientes não fazem isso com muita frequência. Dando meu exemplo, é difícil que eu faça num primeiro-ministro mais do que 3 argumentos. 3 eu sei que eu já consigo, 2 é o padrão. Mais do que isso, junto com o POI, são muitas raras vezes. E normalmente são em debates que são mais complexos e nós não temos a profundeza de conhecimento para trazer argumentos muito mais estruturados. Aí a gente começa a tirar para todos os lados.
Por último mesmo, vocês podem notar no primeiro ponto que tem entre esses dois, padrão e experiente, que é o discurso majoritariamente construtivo. Isso não muda. Você pode ser um primeiro-ministro no seu primeiro discurso da vida e um primeiro-ministro no discurso pré-aposentadoria depois de 4, 5, 6, 10 anos de debate. O discurso de primeiro-ministro, ele é um discurso majoritariamente construtivo. Estratégias como terra arrasada, como prever o que a outra bancada vai trazer e fazer a refutação em cima daquilo ali, explicando o argumento deles, são estratégias de nicho que não devem ocupar a maior parte dos seus debates e, no caso da estratégia de refutação prévia, a maior parte de nenhum dos seus debates. Deve ser algo complementar. Tudo que está ali dentro dessa parte da experiência, com exceção da estratégia de terra arrasada, que é uma estratégia um pouco mutuamente excludente com a estratégia de fortaleza, todos os outros pontos são apenas complementares àquela base do primeiro-ministro padrão, do primeiro-ministro razoável. Porque, de novo, a maior força do primeiro-ministro é o tempo que ele tem para fazer o construtivo. Então, o seu discurso necessariamente precisa ser majoritariamente construído em fazer mais argumentos e argumentos melhores. Agora, tem uma última coisa que eu coloquei aqui e poderia ser a primeira coisa que eu falaria nesse discurso, nessa palestra, nessa formação, que é: a experiência vai demonstrar o melhor meio de se fazer um serviço e se é realmente a melhor ferramenta para fazer um serviço. E a outra é: sempre avalie a ferramenta que você possui para otimizar o seu trabalho. Usar um martelo para parafusar e uma parafusadeira para pregar até é possível, mas é um serviço ao martelo e à parafusadeira. O que essas duas frases aí de TikTok barra postagem do Instagram querem dizer? Elas querem dizer que você tem que conhecer quais são as suas habilidades. O que você realmente tem como pessoa facilidade de fazer dentro de um debate. Se você tem uma facilidade muito grande em pensar em argumentos com rapidez, em precisar anotar pouco para você se lembrar dos seus argumentos e desenvolver eles com muito mais facilidade, sem precisar de grandes anotações, linhas lógicas e tempo de raciocínio, você tem as características de um ótimo primeiro-ministro. Isso quer dizer que uma pessoa que precisa de uma Bíblia inteira anotada e 4 mesas distribuídas para conseguir fazer o seu discurso não possa ser um primeiro-ministro bom? Não. Existem ótimos primeiros ministros que fazem isso e tem todo o seu discurso escrito na frente deles. Mas eles são exceção da exceção. Porque o primeiro-ministro é alguém que precisa de um raciocínio rápido, anotar pouco e, com aquelas poucas anotações, fazer um discurso de 7 minutos coerente, trazendo todos os pontos de impacto e relevância. Aí entra a estratégia de reconhecer essas ferramentas. Se você sabe que você é muito bom em anotar e que você precisa daquelas anotações para fazer um bom discurso e que você é ótimo em prestar atenção nos pontos que as outras bancadas estão trazendo, muito provavelmente você é um melhor adjunto e um melhor whip. Se você tem um raciocínio rápido, uma facilidade de argumentar, precisa anotar pouco e aquelas poucas anotações são só alguns lembretes para todo um raciocínio que você vai fazer espontaneamente em 7 minutos, você é um ótimo primeiro-ministro, líder de oposição e extensões. Normalmente, essa é a dinâmica. Se você faz primeiro-ministro, você também vai conseguir fazer líder de oposição e extensões, e pessoas que são bons adjuntos tendem a ser bons whips. De novo, é possível utilizar um martelo para parafusar uma parafusadeira para tu martelar, mas não necessariamente vai ser a melhor coisa que você poderia fazer. Procurar uma boa dupla, alguém que seja complementar a você e tenha habilidade oposta, é um caminho muito bom para você conseguir o sucesso no mundo dos debates, para você conseguir ganhar mais títulos. As minhas duplas até hoje, a Alexia, o Fischer, que a gente ganhou campeonatos juntos, eram duplas justamente que tinham uma facilidade muito grande em analisar o debate, anotar bastante e conseguir fazer um raciocínio geral. Enquanto que eu tinha uma facilidade muito grande em pegar uma folha de post-it desse tamanho e fazer um discurso de 7 minutos improvisando na hora. Isso são habilidades diferentes, em momentos diferentes, e ambas são necessárias para vocês conseguirem ganhar mais títulos, para vocês conseguirem sair melhor nos debates. Por isso, procurem as duplas certas. E procurem ter um diálogo de dupla que cada um cumpra a sua função da melhor forma possível. Se você não é bom em uma coisa, muito provavelmente você vai ser bom na outra, porque elas são habilidades opostas que se complementam.
Pessoal, era isso. Eu não vou consumir mais o tempo de vocês agora de noite, já é quase 9 horas da noite de uma terça-feira, e eu presumo que a maior parte do pessoal tem aula amanhã, e nós temos 7 minutos de chamada. Mas eu não posso perder a oportunidade de, se alguém tiver qualquer dúvida, mandar uma pergunta. Eu vou jogar rapidinho a pergunta que estava ali no chat, se as outras duplas precisam seguir as definições do primeiro-ministro. Não, elas não precisam seguir a definição do primeiro-ministro, eles podem redefinir e mostrar por que que a tua definição ela é injusta, ela impossibilita o debate, ou ela simplesmente não é verdadeira, tem alguma premissa que seja falsa. Antigamente, os adjudicadores sairiam da sala, iriam decidir e ver qual das duas definições iria passar. Isso era nos tempos onde era tudo mato no movimento de debates. Hoje em dia, eles simplesmente vão seguir o debate e a definição que for a mais justa no final, ou a definição que todos os outros debatedores seguiram, vai ser a tomada pela adjudicação. E todos os argumentos que não são coerentes com aquela definição vão acabar sendo excluídos pela adjudicação. Por isso que fazer uma definição tentando ganhar a definição, uma definição esquisita, muito provavelmente vai mais te prejudicar do que te beneficiar. Perguntas, pessoal? Se conseguirem fazer por chat, melhor ainda. Ai, Por chat de voz, desculpa. é o seguinte, como eu sou whip e eu trabalho mais com essa parte, eu gostaria de saber se tem uma tática de fazer críticas ou alguma refutação ao PM, por exemplo, se ele não fez uma boa análise, se ele não fez uma boa caracterização, além dessas mais óbvias. A caracterização normalmente vai se refletir com os argumentos que aquela bancada tem. Então, o primeiro-ministro vai fazer uma caracterização, por exemplo, da sociedade oriental, de que são todos coletivistas e se preocupam só com o bem da sociedade e não têm uma ideia de individualismo. O indivíduo é descartável naquela sociedade. É algumas definições que aparecem em debates culturais assim. Você pode mostrar que aquela definição é falsa. Você pode mostrar que, olha, não é bem assim. A sociedade oriental também se preocupa com o indivíduo e tem se preocupado cada vez mais com o avanço das economias orientadas, da ocidentalização do Oriente, com o avanço das economias capitalistas naquelas regiões, mesmo na China comunista, por causa do tipo de mercado que eles adotam. É uma estratégia para você fazer. Tente procurar como que aquela definição ou enquadramento beneficia os argumentos deles. E a hora que você reconheceu isso, como que tu pode provar que aquela definição é A, falsa, B, não tão verdadeira, ou seja, não é tão comum quanto eles estão querendo passar, ou irrelevante para o debate, porque as outras argumentações que vocês passam são mais benéficas ainda, ou são mais enquadráveis dentro daquela própria definição. Não sei se consegui responder. Sim, sim, perfeitamente. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá? Esse método é um método arriscado. O primeiro-ministro ele tem 7 minutos para falar. Se ele focalizar 3 a 4 minutos só em caracterização, muito provavelmente vai faltar conteúdo de análise nos argumentos para mostrar a plausibilidade e a relevância deles. Pode ser que essa caracterização já seja uma ótima estruturação de plausibilidade. É possível, mas na maior parte das vezes não é. O que é importante é, quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, ou é uma dupla muito experiente em um debate muito complexo que necessita desse tempo de caracterização, eu não vou nem dizer 4 minutos, 2 minutos de caracterização já tá batendo assim no limite do que uma dupla experiente faria, mesmo num tema complexo, para poder explicar o que, que ele é. Ou é uma dupla inexperiente que está muito ligada com aquele tema, é uma pessoa que conhece muito daquilo ali e ela quer fazer uma tese de doutorado, uma tese de mestrado, de doutorado, naquele debate, em 7 minutos. E aí ela se perde completamente. Geralmente é aí que são os maiores flops de pessoas até bem experientes, que conhecem muito sobre um assunto, começam a falar um monte de caracterização, dados e coisas sobre aquilo ali, e não chegam no ponto mais importante que é, tá, por que eu devo adotar a proposta do primeiro-ministro? Por que aquilo ali deve ser o que é feito na realidade? E quando eles perdem esse tempo de explicar, qual a proposta deles propriamente dita, ou seja, o que eles vão fazer de mudança na realidade, se é uma moção que existe esse tipo de proposta. Ou então, por que aquela proposta é melhor?
do que o caso das oposições que vai vir, por que que é relevante, por que que aquilo ali tem impactos positivos, uma caracterização muito forte é apenas um meio de dar para as oposições o que eles queriam, menos trabalho. Eles não precisam recaracterizar. Eles podem pegar aquela caracterização e dizer: olha, isso se enquadra melhor no nosso caso, mesmo com essa situação, a nossa argumentação é melhor, vai trazer resultados mais positivos para os stakeholders. É uma estratégia válida? É. Em debates bem complexos, isso até pode ser possível. Mas mesmo assim, eu diria que mais do que 2 minutos, tu vai ter que caçar dentro do movimento de debates uma moção que precisaria de mais do que 2 minutos de caracterização. E, geralmente, não é bom deixar para o adjunto o trabalho que é do primeiro-ministro. O adjunto é complementar, nunca substituível.